Son las 7 de la mañana, 35 minutos. La condena a Jair Bolsonaro tiene enormes efectos políticos en Brasil, pero enormes efectos políticos en toda la región. Como nos contaba María, el propio presidente, y nos contaba Diana, el propio presidente Donald Trump, se refirió a este fallo que ha tenido incluso implicaciones arancelarias. El profesor Eduardo Heleno es máster y doctor en ciencias políticas, profesor del Departamento de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales de la Universidad Federal Fluminense. Profesor Eduardo Heleno, gracias por estar con nosotros esta mañana. Olá, estimado Juan Lozano, queridos oyentes, espectadores de Radio Nacional de Colômbia. É um prazer estar agora com vocês neste momento tão histórico e importante para o Brasil. Muchas gracias, profesor, por aceptar la invitación. ¿Cómo analiza usted este fallo? Bueno, desde o ponto de vista histórico institucional, o juízo e a sentença de Bolsonaro e do núcleo golpista é hito porque mostra a resistência das instituições brasileiras a toda uma série de pressões nacionais e internacionais, pressões internas e externas, e tensões que poderiam haver-nos levado a golpe de Estado. Sem dúvida, há outro fato que a condena de oficiais militares de alto rango, então são punidos 3 generales e um almirante, reafirma que o Estado de Direito se aplica a todos em Brasil. Havia uma sensação de impunidade muito grande, especialmente em relação aos militares, em grande parte devido à forma como se construiu o processo de democratização em Brasil, a autonomia dos militares em 1979, además da tutela militar, impediu no passado recente que uma série de agentes de Estado foram imputados e processados por los crimes de lesa humanidade ocorridos na ditadura militar. Então, a sentença, o fallo a sentença do Supremo Tribunal Federal de ayer marca importante paso, punto de la historia brasileña. Pero profesor Heleno, en la responsabilidad individual de Bolsonaro con esta condena a 27 años de prisión, ¿qué fue lo que se probó en el juicio? Es decir, ¿el qué hizo frente a ese golpe de Estado? ¿Cómo fue autor del delito? Bueno, Jair Bolsonaro está implicado en varios crímenes. Hay varios relatorios de la Policía Federal que fueron dados a público em novembro de 2024 e a denúncia da Procuradoria General da República. Então, quando mira os processos, toda a documentação, primeiro que Bolsonaro ha sido um articulador de uma organização criminal voltada a criar obstáculos, deslegitimar o processo eleitoral e também estava implicado em um plano para golpe, não só golpe, para um assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do juiz Alexandre de Moraes. Profesor, ¿cree que la sentencia es una vacuna para evitar a posibles emuladores de Bolsonaro? No te escuché. ¿Puede repetir la pregunta? Si cree usted que la sentencia es una especie de vacuna para evitar a posibles emuladores de Bolsonaro, de evitar otros líderes autoritarios. Creo que lo más importante, no como una vacuna, pero es la magistrada, la ministra del Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, ha dicho também em términos de saúde, né, para corrigir ao sistema que estava quedando pouco, tanto como se fosse enfermo, como se for sistema enfermo em Brasil. O extremismo de Bolsonaro tende a tensionar as instituições. Bolsonaro é líder populista e no populismo, com seu carisma, ele tentava cambiar todas as instituições, fazendo pressão.
E com isso, as instituições brasileiras passaram, ao largo de 4 anos de mandato, por profundas crises, que são desde crises institucionais de, por exemplo, a justiça, de los ministérios, em el Congresso e também nas Forças Armadas. E nesse sentido, é sim uma espécie de vacuna, pero não para os extremistas que seguem a Bolsonaro, para todos os extremistas que vão tentar, no futuro, tensionar as instituições brasileiras, desrespeitar a democracia e a república em geral. Me pregunto, a partir de ese momento, ¿cómo se están moviendo los militares? ¿Le sorprende a usted que los militares estén tan callados? No, porque hubo una separación entre la institución militar y sus líderes institucionales de aquellos militares de retiro que estaban con Bolsonaro. Por ejemplo, Bolsonaro, diferente de los otros presidentes, ha sacado los jefes militares en el medio del mandato. Entonces, en 2021, ha sacado el comandante del ejército, de la marina, de la fuerza aérea y el ministro de la defensa. Había entre estos líderes militares diferencias, por ejemplo, en el tratamiento que la institución debería a respecto de la pandemia de COVID. En otras cosas. E também houve uma resistência interna acerca das tentativas de Bolsonaro de manipular a ideia de eleições fraudadas ou de urnas eletrônicas fraudadas. Acá em Brasil, há um sistema que ha sido criado por um militar, um engenheiro militar, em 1996, que são as urnas eletrônicas que comprovam, que dão o resultado em menos de 2 horas de uma eleição com mais de milhões de votantes, né? A eleição mais grande de América Latina e uma das mais grandes do mundo. Então, Bolsonaro tentou involucrar oficiais das Forças Armadas nesse processo de deslegitimar a justiça eleitoral. Os militares, em início do mandato de Lula, han salido desse cenário. Os líderes militares que estão em la cúpula das Forças Armadas optaram por não representar mais Bolsonaro, embora, aunque tenham vários valores em comuns, relacionais, os líderes militares optaram por uma saída institucional. O alto comando que havia em Bolsonaro se ha dividido e não ha apoiado Bolsonaro. Apenas alguns que estavam já em retiro, pero em cargo de jefes do Exército, da Marina e da Força Aérea. Então, com isso, por exemplo, o liderazgo do general do Exército que ha comandado as Forças Terrestres, general Thomas Paiva, ha controlado muito bem as dissensões internas e ha tentado despolitizar os militares em la virada do mandato de Bolsonaro para Lula. E isso ha sentido certo efeito bem positivo. E também há distanciamento, alejamento de Mauro Cid, que é tenente-coronel das Forças Especiais e de outros coronéis de Forças Especiais que estão involucrados. Então, em termos institucionais, esse aislamento com os involucrados ha permitido, sim, uma saída onde há uma expressão acá que se separa, né, é o número da empresa que chamamos de CNPJ, de um número individual que chamamos de CPF. É como se for uma DNI, um documento nacional. Então, um documento para a pessoa física e outro documento para a pessoa jurídica, de tal maneira que se separa as pessoas da instituição. 7:45, le agradecemos mucho al profesor Eduardo Heleno, al profesor máster, doctor en ciencias políticas, profesor de la Universidad Federal Fluminense. Profesor Heleno, gracias. Por nada, é um prazer estar com vocês e com a audiência de Rádio Nacional. Um abraço a todos desde Brasil.